A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. 7 minutos com Deus todos os dias é mais um episódio, porque Deus permitiu, porque estamos alegres em Deus, porque pertencemos a Deus e precisamos fortalecer algo chamado fé, outro ponto chamado esperança, e incansavelmente nessa busca pelo Cristo de Deus, pelo Jesus de cura, pelo Jesus de grandes milagres e maravilhas. O texto que eu quero ler, eu me baseei muito na participação de uma ouvinte. Eu faço um programa de rádio diário. Aliás, são 2. E num destes programas, uma senhora contou um testemunho baseado nesse texto que eu quero ler de Mateus 8, falando de sua filha que, desenganada pela medicina, por uma doença de pele muito agressiva, e foi através da palavra que ela recebeu uma cura sobrenatural. E eu creio que neste devocional, nestes 7 minutos com Deus, e eu fiz essa promessa no rádio, de que eu traria esse texto para o nosso devocional. Eu creio que essa palavra vai desatar muitas curas, onde essa imagem, onde minha voz chegar, seja pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Spotify. Então acompanhe comigo em Mateus 8. E descendo ele do monte, Jesus acabou de pregar no Sermão da Montanha, o sermão mais famoso de todos. Seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. É uma passagem tremenda, simples, mas de grandes e profundos ensinamentos que eu queria que você adotasse para a tua vida, que você adotasse para os teus dias, independente da enfermidade, ser física ou espiritual. Há muita gente enferma de alma, precisando ouvir de que Jesus, o Cristo, é capaz de curar, de libertar, de transformar essa depressão, essa síndrome do pânico, essa ansiedade, numa porção de alegria sobre a tua vida. O leproso não pôde participar do culto. Interessante dizer que esse leproso e tudo o que acontece na vida dele é depois do culto. É depois de que as pessoas já saciadas por aquilo que Jesus havia dito. Esse homem talvez estivesse muito ao longe, não conseguia ouvir o que Jesus estava dizendo. A multidão ouviu, mas não é porque você ouve palavra de Deus, você consegue viver milagre. Anota isso daí para a tua vida. Ouvir palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir palavra de Deus, mas se faz necessário no exercício da fé colocar aquilo que se ouviu em prática. Por isso que muitas pessoas dentro das igrejas frequentam culto após culto e não recebem o milagre que tanto desejam. Por quê? Ouvem a palavra, têm condição de se encherem de fé, mas não praticam essa palavra. E quando a palavra não é praticada, nós acabamos amputando esse trabalhar de Deus em nossas vidas. Então, este leproso que não podia chegar perto de ninguém, que não podia tocar em ninguém, que era mal visto pela sociedade, que não poderia estar no meio da multidão, até porque ele seria enxotado do meio da multidão, mas Jesus sempre está disposto, principalmente aos enfermos. Ele veio para o necessitado, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. E talvez você esteja doente porque ficou ferido, assim como diz o título de um livro, Feridos em Nome de Deus. Ferido dentro de uma igreja por algo que algum pastor tenha dito. A cura de Deus para a tua vida sobre esse coração cheio de aflição e tristeza. Em nome de Jesus, que essa tristeza seja dissipada. Esse leproso, ele se aproxima de Jesus com uma certeza tão grande. Eu creio e tenho para mim que ele não ouviu aquilo que Jesus disse durante todo o sermão, mas ele aproveitou a deixa da descida, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso. Talvez o leproso esperou o culto acabar para que pudesse se aproximar de Cristo. E quando ele se aproximou,
ele sabia que ele só teria uma única chance. Esse vai ser o título desse devocional, a única chance. Esse leproso talvez encontraria Jesus essa única vez, essa única chance, esse único momento. Talvez os próprios discípulos afastariam esse leproso numa oportunidade próxima ao seguinte. Então ele aproveita a única chance que tem e diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. É só o Senhor querer. E Jesus se vê diante de uma situação onde um homem cheio de fé de um lado e o Deus Todo-Poderoso do outro. E Deus Todo-Poderoso, quando vê alguém cheio de fé do outro lado, ele se sente, eu vou usar uma expressão e eu não quero que você leve de um lado pejorativo, ele se vê na obrigação, entre aspas, de atender aquele pedido, porque é promessa dele. Todo aquele que se aproxima com fé diante do trono da graça recebe aquilo que está pedindo. Então esse leproso vai dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar hoje e me curar dessa lepra. E Jesus, numa demonstração de muito amor, primeiro toca no leproso, mostrando: eu vou te curar. Não só vou te curar, mas vou mostrar para todo mundo aqui que eu tenho ousadia e sou ousado e amo aqueles que ousam na fé comigo. Ele toca no leproso ainda doente e depois declara: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Jesus fez questão de tocar na lepra. Jesus fez questão de mostrar que o toque é fundamental, que a ousadia é fundamental para todos aqueles que se achegam, para todos aqueles que o buscam. O tempo é, senão outro, de ousadia. É só para aqueles que têm muita fé e se achegam com ousadia diante do trono da graça. Há tanto ensinamento. A mãe que me deu testemunho no rádio, me falando desse texto, fez com que a filha decorasse esse texto e declarasse esse texto sobre a vida dela. E Deus, através da palavra e através da ousadia de uma menina, que ela também tinha um problema de pele seríssimo, foi curada pelo Deus que ainda vive. E eu oro para que essa palavra possa preencher o teu coração e você, cheio de fé, possa chegar com ousadia diante de Deus, dizendo: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar agora. Posso orar? Deus, em nome de Jesus, eu ministro essa palavra, declarando cura sobre essa vida, sobre essa pessoa, sobre essa história. Que este alguém possa se encher de ousadia diante da tua presença. Que este alguém possa se encher de determinação diante da palavra ministrada. É o que eu declaro sobre esta pessoa que sofre, sobre essa pessoa que é desprezada e menosprezada pela multidão, mas é amada por ti, Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Se encha de ousadia, coragem e fé, porque Jesus honra a sua palavra e jamais vai fugir daquilo que nos prometeu. Tudo é possível aquele que crê. Deus abençoe. Até o próximo episódio. 7 minutos com Deus.